Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nesse vídeo eu quero atualizar a respeito das congregações dos cardeais. Como nós sabemos, estamos aí prestes a termos o conclave e durante esses dias que antecipam o conclave, nós temos as congregações dos cardeais, que são reuniões que os cardeais promovem e realizam também para que os cardeais possam se conhecer melhor. E nessas congregações acontecem discursos, pregações, mas podemos dizer que são mais para discursos dos cardeais. E vale destacar que ontem marcaram 2 discursos durante as congregações que foram aplaudidíssimos, segundo fontes que estão ali no Vaticano. Primeiro, o Eijk, que é o cardeal holandês, que é um cardeal muito bom, tradicional, e o nosso querido cardeal Sarah. Tanto que o Info Vaticano trouxe essa notícia com o seguinte título: Eijk e Sarah voam nas congregações de segunda-feira. Enquanto os italianos estão agitados e os espanhóis se destacam pela ausência, 2 vozes ressoam alto na sala do sínodo: a do holandês Willem Eijk e a do africano Robert Sarah. O tom geral entre os cardeais é surpreendentemente sereno. Segunda-feira foi um dia importante nesse pré-conclave, que está tomando forma lenta, mas intensamente, e não por manobras, vazamentos ou movimentos de bloco, mas pelo que mais deveria contar, o conteúdo das intervenções. E entre todos os ouvidos na congregação geral de ontem, 2 se destacaram claramente por sua profundidade, clareza e aceitação: os do cardeal Willem Eijk e do cardeal Robert Sarah. Eijk, que é arcebispo de Utrecht, falou com a sobriedade que lhe é característica, mas também com uma força doutrinária que não deixou ninguém indiferente, um diagnóstico claro e direto. Uma igreja desorientada na Europa, sem direção moral ou litúrgica, vítima de sua própria confusão interna e não de ameaças externas. O mais impressionante foi seu tom, nem de derrotista e nem de alarmista, mas profundamente realista. Muitas pessoas comentaram que Eijk disse em voz alta o que a maioria das pessoas estavam pensando silenciosamente. Sarah, por sua vez, não decepcionou. Segundo diversas fontes, seu discurso foi um dos mais aplaudidos do dia. Falo com firmeza, com calma, com esse seu estilo que mistura um vigor africano contido na espiritualidade monástica. Ele não se envolveu em política, não citou nomes, não buscou notoriedade. Ele simplesmente nos lembrou que a crise atual só pode ser superada com o retorno a Deus, enfatizando o silêncio, a adoração, a verdade.
grandes palavras não soavam grandiloquentes, elas pareciam necessárias. Enquanto essas duas vozes se ergueram com autoridade, o resto do panorama era mais difuso. Os italianos continuam nervosos, discutindo nomes sem gerar um consenso ou entusiasmo. E espanhóis, como bloco, continuam desaparecidos. Não há intervenções notáveis, nem propostas claras, nem mesmo a menor tentativa de liderança. É como se eles estivessem concordando em jogar com a irrelevância. O que surpreendeu a todos foi o bom tom geral. Após anos de tensão, suspeita, divisão e silêncio constrangedor, as congregações estão surpreendentemente cordiais. Eles escutam um ao outro. É aplaudido, ele até sorri. Por sua vez, uma trégua momentânea. Ou talvez com a morte repentina de Francisco, os cardeais sentiram a vertigem de ter que reconstruir, desta vez com mais humildade. De qualquer forma, se algo ficou claro na segunda-feira, é que há vozes que ainda podem levantar voo e que os cardeais, quando quiserem, ainda sejam capazes de falar como pastores e não como gestores. Então esta foi a matéria que o InfoVaticano nos trouxe. E eu digo mais, é aquilo que o Frei Gilson disse naquele fatídico caso em que muitos começaram a o atacar durante o rosário da madrugada. A verdade, ela não precisa ser defendida. A verdade, ela ressoa. Aqueles que quiserem ensinar um ensinamento dúbio na Santa Igreja, que não é claro, que não traz a verdade, esses não prevalecerão. Não prevalecerão porque Cristo, ele já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, aquele que prega verdadeiramente Cristo, ele não precisa ser defendido porque Cristo o ilumina, porque Cristo é a verdade. Então que Deus nos abençoe nesse tempo de oração pelo conclave e pela igreja. Queridos irmãos, hoje nós iniciamos uma mega promoção na nossa livraria, Livraria Católicos de Verdade. Por que eu quero fazer essa promoção? Porque nós estamos completando agora no mês de maio 2 anos de existência da nossa livraria. Em especial, meus irmãos, eu quero falar desse livro aqui, Infiltrados, do Dr. Taylor Marshall, A Trama para Destruir a Igreja a Partir de Dentro. Esse livro aqui é muito bom para que nós entendamos, tá? O que está acontecendo na nossa igreja nesse tempo. Aqui fala os históricos dos escrutínios, das últimas votações, né? Eu vejo até muita gente falar assim, olha, Tiago, mas o cardeal Bergoglio, o Francisco, que se tornou papa, ele não era um dos papáveis, ele não era cotado. Meus irmãos, aqui mostra claramente que no terceiro escrutínio, ou seja, no terceiro turno, vamos dizer assim, da eleição que elegeu cardeal Ratzinger em 2005, se eu não estou enganado, cardeal Ratzinger terminou este escrutínio com 72 votos e Bergoglio com 40. Ou seja, ele alcançou a marca de 1/3. 40 eram 120, vamos colocar 120 cardeais. Ou seja, ele já em 2005, o então cardeal Bergoglio, ele alcançou 1/3 dos votos já no conclave anterior de 2005, pois o conclave que o elegeu papa foi o de 2013. Então, meus irmãos, nós precisamos ter livros que nos ensinem o que acontece também
nesse ambiente de conclave, de votação. Mas, como são 2 anos da nossa Livraria Católicos de Verdade, nós estamos com os 10 mais vendidos. Nós temos Medicina de Santa Idelgarda, Livro da Vida, Catecismo Maior de São Pio X, Catena Áurea, nós temos a Bíblia do Padre Mato Soares, nós temos muitos títulos com preços que chegam até 80% de desconto nessa promoção que nós temos agora de 2 anos de aniversário da nossa Livraria Católicos de Verdade. Vou deixar o link na descrição do vídeo, passa lá e aproveite. Catena Áurea com mais de 50%, se eu não me engano com 52% de desconto, hein? Vamos aproveitar, essa promoção vai até o dia 15 de maio, porque nós completamos nesse mês de maio 2 anos da Livraria Católicos de Verdade. Salve Maria e que viva Cristo Rei!